Olá, pessoal. Eu me chamo Gabriel Constantino, sou graduando em Relações Internacionais e membro do grupo de debate e oratória da URGS. E a convite do grupo, então, eu estou vindo gravar essa cápsula do conhecimento sobre política externa brasileira. Então, para fazer essa breve cápsula, eu vou fazer essa divisão, fiz essa divisão de períodos, período colonial, monárquico, República Velha, Revolução de 30 e o populismo, ditadura militar e o período da redemocratização. No período colonial, então, a gente tem uma forte influência portuguesa, até porque nós fomos colonizados por Portugal e tivemos esse processo de colonização e essa relação de dominação com por parte de Portugal, e nesse sentido, Portugal colonizou o Brasil, principalmente para a exploração econômica, e nesse sentido, para questão do extrativismo vegetal e mineral, com a busca por metais preciosos, foram essas atividades que tiveram maior preponderância no período como atividades econômicas, né? Essa exploração primária. E nesse sentido, então, tem o esforço da política externa no período foi fazer essa formação territorial brasileira, que apesar de não ter uma identidade nacional, tinha-se essa necessidade portuguesa de manter o território brasileiro íntegro, diferente das colônias espanholas que se separaram com o processo de independência, né? Então teve esse esforço em busca de tratados definindo as fronteiras com as outras colônias limítrofes, essa relação internacional de política externa das metrópoles. E nesse período, então, de monarquia, que tem essa mudança de status de colônia para metrópole do Brasil, porque teve a fuga da família real portuguesa em 1808 para o Brasil, fugindo de Napoleão. Então, nesse período, começa a ter essa inserção e esse reconhecimento de uma construção de uma identidade brasileira mesmo, inclusive ali com a independência política brasileira, com a independência feita por Dom Pedro I, né? Teve também esse trabalho da política externa brasileira, então, agora brasileira, quero deixar claro, esse trabalho em prol do reconhecimento internacional do Brasil como um país soberano, como um Estado soberano e um player no sistema internacional, assim como os outros países independentes, né? E nesse sentido teve vários conflitos na região do Prata e a política externa brasileira ela atuou bastante com relação a esses conflitos, até porque um efeito desses conflitos que a gente percebe é a grande militarização da região sul, que foi uma região com grandes embates, inclusive com a Guerra do Paraguai no período, né? Então, com a proclamação da República, acontece aí uma política externa voltada para a soberania nacional e para a integridade nacional, essa construção brasileira do Brasil República, né? E nesse ponto, o Barão do Rio Branco fez um trabalho esplêndido, inclusive dando nome hoje ao Instituto Rio Branco, que é o instituto onde são preparados os diplomatas brasileiros, os oficiais da diplomacia brasileira, e ele definiu vários acordos de fronteira, adquiriu territórios para o Brasil, que foram muito importantes, e essa atuação dele foi muito relevante para fortalecer o Brasil como um país com interesses próprios e essa soberania nacional. E nesse sentido, o Brasil se aproximou nesse período dos Estados Unidos da América e do sistema interamericano e acabou participando da Primeira Guerra Mundial muito porque foi obrigado, não porque queria e nem porque podia, porque o Brasil não tinha um grande poderio militar, não tinha nenhum na realidade, para entrar numa guerra de proporção como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. E nesse sentido a participação do Brasil foi simbólica. Aconteceu só porque o Brasil foi bombardeado pelo Império Alemão, navios comerciais, navios de comerciantes brasileiros foram bombardeados pelo Império Alemão, e então o Brasil entra na guerra, mas tem uma participação simbólica. Então, com a Revolução de 30, com o término da política do café com leite, com a entrada de Túlio Vargas no poder, acontece na política externa essa passagem do paradigma agroexportador ao industrial, ou seja, o Getúlio Vargas ele estava tentando transformar o Brasil no sentido de fortalecer a indústria brasileira, tendo em vista que o sistema agroexportador estava
em derrocada no período ali do final da República Velha. Então, o Getúlio Vargas, através da sua diplomacia, ele busca barganhar com os países, principalmente os Estados Unidos e com a Alemanha, por incentivos, por benefícios, por se vincular, por se aliar. Então, por exemplo, o Brasil ele se aliou nos 45 do segundo tempo aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ofereceu mais a ele, e não porque ele tinha uma vinculação ideológica, política, não necessariamente. O Vargas estava querendo barganhar para tentar industrializar o Brasil. Esse era o maior objetivo dele, e ele usou da barganha da política externa para conseguir esse objetivo. Então, o Brasil participa na Segunda Guerra, apoiando os Estados Unidos da América e os aliados, em detrimento da Alemanha, Itália e Japão. Nesse sentido, então, dando prosseguimento, o período populista foi marcado pela Guerra Fria, pela aproximação dos Estados Unidos, o papel do desenvolvimentismo foi muito importante, desenvolver a economia brasileira, industrializá-la, e também teve uma questão muito marcante na política externa brasileira, que foi a política externa independente do Jânio Quadros e do João Goulart, principalmente do João Goulart, que deu, então, origem essa sua política externa independente a suposições de que ele era comunista e de que, então, um parcial da sociedade, em parceria com os militares, promoveram a ditadura, e nesse sentido a política externa brasileira ela é voltada para um alinhamento com os Estados Unidos, o medo do comunismo, essa é um período da Guerra Fria, diga-se de passagem, então o Brasil estava totalmente voltado com os Estados Unidos, teve uma modernização conservadora, ou seja, uma modernização da economia e não dos direitos sociais brasileiros, por exemplo, educação, distribuição de renda, saúde, qualidade de vida, essas questões não foram melhoradas, somente essa questão da economia. Teve uma integração regional com os países do terceiro mundo, uma aproximação com a África, uma aproximação com a Ásia, com o terceiro mundo, principalmente, e também uma implantação do modelo liberal na economia brasileira, principalmente com que eles estavam buscando controlar a inflação e melhorar a economia num molde monetarista. Então, com o período de redemocratização, acontece essa mudança, essa crise do desenvolvimentismo e do paradigma liberal, uma política externa que se modifica, e principalmente porque acontece uma integração maior dos países hemisféricos e aumento das relações do Brasil com outros países. E isso percebe-se pela abertura de mais embaixadas e pela contratação de mais diplomatas pelo Itamaraty. E também a política externa do governo Lula, a externa altiva do governo Lula, é muito importante porque foi uma política externa voltada para principalmente perseguir esses interesses brasileiros, e foi muito importante para a questão do sul global, do Brasil ser essa liderança, inclusive para chegar até o Conselho de Segurança, que sempre foi um desejo brasileiro estar no Conselho de Segurança como um líder do terceiro mundo, um líder do sul global. Com a posição que o Brasil vinha adotando desde então. E também tem os desafios da política externa na atualidade, que daí é a reflexão que fica, que é o fortalecimento da paradiplomacia, que é a atuação internacional de governadores, de municípios, de outros órgãos, que não somente o Itamaraty, que é quem concentra a atividade de política externa no Brasil, política externa brasileira. Então, tem esse enfraquecimento do Itamaraty devido ao governo Bolsonaro e a atuação ideológica do governo, principalmente voltada a essa base negacionista e essa base vinculada ao Olavo de Carvalho, e todas essas correntes ideológicas, tem esse enfraquecimento do Itamaraty e, nesse sentido, o fortalecimento da paradiplomacia, como a gente viu o caso dos governadores atuando internacionalmente para conseguir a vacina. Então, eu espero agora, com essa cápsula de conhecimentos, que vocês tenham uma noção ampla e, apesar de breve, sobre a política externa brasileira. Muito obrigado pela oportunidade, espero que vocês tenham aproveitado.